Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Trazendo aqui para vocês um resumo de uma aula que vai entrar lá no ScienceFlix sobre sensibilidade à insulina e como está melhorando ela. Eu vou dar aqui um resumo geral, lá na aula tem muito mais informações e não fico preso apenas o que está no quadro, né? Muitas coisas são ditas ali na hora, que aqui é apenas um lembrete do que eu vou falar. Então muitas informações exclusivas estão lá. Lembrando que o ScienceFlix é um clube de assinatura mensal, onde tem diversas aulas sobre diversos assuntos da nutrição, emagrecimento, ganho de massa muscular, micronutriente, macronutriente, alterações e recomendações de dieta, e também tem o lançamento recente do workshop de montagem de dieta. Então, caso você tenha interesse em aprender a montar uma dieta de emagrecimento, uma dieta de bulk, entender questão de fator atividade, taxa de metabolismo basal, tem um workshop, só que esse workshop não é assinatura mensal, você paga uma vez e você tem acesso durante um ano para ver e rever as aulas quantas vezes você quiser e fazer as alterações de dieta ao longo do tempo, tá certo? Então não deixe de estar dando uma conferida, link aqui na bio e nos comentários, beleza? Então vamos começar esse resuminho aqui para vocês. Primeira coisa que eu tratei aqui na aula, ação hormonal da insulina. A insulina é um hormônio que é produzido lá no pâncreas. Então, geralmente sobre o estímulo de carboidrato, e as calorias. Mas a proteína também, ela também ativa a insulina. Então, temos que entender que não é só o carboidrato. Já morre o mito, de que o carboidrato estimula a insulina e não emagrece. A proteína também estimula a insulina. Então, não é bem assim. Ação hormonal, ela aumenta a captação de glicose pelos tecidos. Principalmente o tecido muscular e o tecido adiposo. Beleza? Conceito. Quando você tem uma sensibilidade à insulina, você responde melhor à ação dela no organismo. Uma resistência, você responde de maneira pior. O conceito de sensibilidade à insulina e resistência à insulina nada mais é do que a eficiência do seu organismo em resposta à ação dela. Se você é sensível, você responde bem. Se você é resistente, você responde mal. Lá na aula eu entro mais em detalhes sobre isso porque é muito extenso. Quando a gente olha a insulina, nós temos sim a variabilidade genética. Então, indivíduos naturalmente, por questão genética, têm melhora da insulina naturalmente. Então, são indivíduos mais sensíveis naturalmente. Enquanto tem indivíduos que são naturalmente mais resistentes à ação dela. Porém, eu cito muito e entro muito nisso dentro da aula, a grande questão são os impactos causados principalmente pelo sedentarismo, ganho de peso, obesidade, os maus hábitos alimentares, sono e estresse. Esses são fatores que contribuem muito mais para a piora da sensibilidade à insulina. Então, por mais que você tenha a questão genética, esses fatores, falta de exercício físico, uma alimentação inadequada, um péssimo sono, muito estresse, são cenários e situações que pioram a tua sensibilidade à insulina, tendo um impacto muito maior do que só apenas a questão genética, por mais que a questão genética tenha sim o seu papel e sua relevância. Níveis basais. Antes de entrar nos níveis basais, a insulina basicamente, ela na aula eu explico com muito mais detalhes. Eu fiz um exemplo aqui bem pequenininho, mas na verdade a insulina ela chega na superfície do receptor da célula, fazendo com que o GLUT4, que é um transportador, vá do interior da célula até a superfície para permitir a captação de glicose do meio extracelular, ou seja, do meio de fora, para dentro da célula, tá certo? Então é assim que a insulina ela age, se comunicando para que tenha o deslocamento, o translocamento lá do interior, o GLUT4 lá do interior da célula para a superfície. E aí a gente entra nos níveis basais. A gente analisa o indivíduo quando ele é sensível pelo exame bioquímico da seguinte forma. Quando você pega o exame bioquímico e você vê as unidades de medida de UML, você observa que indivíduos que ficam entre 3 a 5 são indivíduos com uma ótima, uma excelente sensibilidade à insulina. Seguido de indivíduos de 5 a 10, tem uma boa sensibilidade à insulina, até 10 ali, uma boa sensibilidade à insulina. Quando o indivíduo está com 15 para cima, já é estado de alerta. Você já tem que ficar mais atento com esse indivíduo. O indivíduo que está com 20, 25, 30, já pode indicar que é um indivíduo que já está entrando num nível, já pode ser considerado de pré-diabético. E na aula eu entro muito mais nesses detalhes sobre resistência e sensibilidade à insulina e os seus conceitos. Beleza? Indivíduos sensíveis e indivíduos resistentes. Indivíduos sensíveis, uma refeição após uma refeição rica em carboidrato, eles se sentem mais cheios, com músculos mais densos, com nível de energia mais estável. Enquanto indivíduos que são resistentes à insulina,
refeições assim, eles geralmente tendem a sentir sonolência, letargia, cansaço. Os níveis de energia não ficam tão estáveis quanto uma pessoa sensível. Outra coisa, por meio de estudos e análises, percebe-se que indivíduos que são resistentes à ação da insulina, eles têm melhoras com dietas low carb, ou seja, dietas com baixa ingestão de carboidrato, exatamente por serem resistentes à ação dele. Então, para indivíduos com, por exemplo, sobrepeso, obesidade, indivíduos resistentes à insulina, dietas com baixa ingestão de carboidrato tendem a favorecer mais a perda de peso do que uma ingestão mais alta de carboidrato, pelo fato dele ser resistente. Enquanto indivíduos que são sensíveis se beneficiam muito mais de ingestão alta de carboidrato para dietas de ganho de peso e para dietas de perda de peso. Tendem a ter uma ingestão melhor e, consequentemente, um direcionamento melhor, até mesmo para exercício físico, e, consequentemente, ter uma melhora da manutenção da perda do peso e do ganho de peso, né? Formas de melhorar. Na aula eu entro com muito mais detalhes, lembrando que aqui é só um resumo, um apanhado geral. Lá você vai ter muito mais detalhes nesse clube de assinatura, então não perca a oportunidade de estar dando uma olhada. Mas o déficit calórico, principalmente a perda de gordura, você tem uma melhora da sensibilidade à insulina, exatamente pela diminuição de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, interleucina 4, e lá eu entro mais em detalhes. Além do que, um bom consumo de fibras, frutas, vegetais e gorduras insaturadas, você consequentemente tem uma melhora da tua sensibilidade à insulina. Isso a gente consegue fazer via dieta. Com um bom treinador, um bom profissional da educação física, a gente consegue direcionar esse cliente, esse aluno, esse paciente, para ele. E ele vai explicar a questão do treinamento aeróbico, que eles, principalmente o treinamento aeróbico, principalmente de moderada a alta intensidade, você ter melhores adaptações crônicas do exercício físico, você consegue ter um aumento da captação de glicose sem a presença da insulina, né? E aí você entra exatamente aqui no exemplo que eu falei. Você precisa da insulina para poder fazer com que o GLUT4 vá para a superfície da célula. No exercício pesado, no treinamento pesado, principalmente no aeróbico, você tem o transporte do GLUT4 do interior para a superfície da célula sem a presença da insulina, consequentemente melhorando a captação de glicose e melhorando a sensibilidade à insulina. Por isso, muitos indivíduos que são diabéticos têm essa recomendação e a gente perturbando, né, no bom sentido, que o indivíduo ele faça exercício físico exatamente para melhorar esses parâmetros. Tá certo, pessoal? Mais informações como essa você encontra lá no workshop, né, de montagem de dietas, onde eu explico não só montando a dieta, mas várias dicas e recomendações e diretrizes e orientações nutricionais para você conseguir montar a sua própria dieta, e também lá no ScienceFlix toda semana entra uma aula nova, dependendo do plano, seu plano Gold, e você tem diversas aulas e informações como essa. Se você gosta, tenho certeza absoluta que você vai gostar do conteúdo que tem lá na plataforma, tá certo? Valeu, pessoal, e até a próxima aula.